Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre alinhamento de order flow, alinhamento de fluxo de ordem, tá? O fluxo de ordem nada mais é do que o fluxo que o mercado faz para que os preços façam esses movimentos, topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Eu tenho um flow altista, ou topos e fundos descendentes, eu tenho um flow baixista, tá? Então o interessante é a gente marcar nossas zonas de POI do 4 horas do gráfico. E o que é o POI? POI são nossos pontos de interesse, é o ponto que é interessante para a gente marcar, porque possivelmente o preço pode chegar nessa região, tocar, fazer algum tipo de estrutura, de quebras de estrutura e seguir o fluxo, tá? Então, por isso que é importante a gente marcar nossos pontos de interesse no 4 horas. Esperar o preço reagir nele nos 15 minutos e após isso a gente refina para o nosso tempo de execução 1 minuto ou 5 minutos, depende do seu perfil de trader. E aí, dentro desse nosso tempo de execução, 1 minuto, 5 minutos, ou até os segundos também, muita gente opera nos segundos, a gente espera quebras de estruturas também em cima de pontos deixados em 15 minutos, que por sua vez tocou na nossa zona de 4 horas. Então esses caras, eles estão ligados, eles têm de andar juntos, tá? A gente tem que andar junto, de mão dadas com essas pessoas aqui, com esses tempos, 4 horas, 15 minutos, 1 minuto, nosso tempo de execução. Tá? É importante a gente alinhar esse tempo gráfico quando ocorre esse alinhamento exatamente nesse movimento aqui que o preço faz. Então nosso fluxo de ordem está alinhado, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um impulso. Esse movimento aqui é um impulso de uma correção, que já veio de uma correção. E após isso existe a correção ou a retração. Mas é a correção e a retração desta pernada, tá? Deixa eu pegar aqui minha ferramenta de Premium Discount. A gente pode colocar uma ferramenta de Premium Discount para saber os 50% dessa estrutura. Espera que o preço ele quebre 50%. Após isso o preço já está na região de discount, ou seja, ele já está descontado, ele já está barato conforme essa estrutura. E ele vai reagir em uma demanda criada com o impulso. Por quê? Porque as grandes instituições, quando elas fazem esses movimentos de impulso, elas deixam pegadas no decorrer do caminho. Elas deixam zonas no decorrer do caminho para fazer o meu swing high, o meu swing point, e após isso a retração ela tocar naquela região que ele deixou lá atrás. Nesse momento aqui é o pulo do gato, é quando ocorre a questão do alinhamento de fluxo de ordem. É quando os 15 minutos toca na minha zona de 4 horas, começa a quebrar estruturas. Quando eu refino para os meus 5 minutos ou 1 minuto, meu tempo de execução, eu também enxergo que o meu minuto está quebrando estruturas do 15, que por sua vez tocou em regiões de 4. Então essa galera aqui tem que andar junta. A gente tem que trabalhar com múltiplos time frames, tá? E após isso é quando a gente começa o nosso processo de impulso. Nossa pernada de impulso, que vai pegar esse cara aqui, ó. O alvo é externo, é a liquidez externa. Tá? E após isso, novamente, toca na região de 4 horas, à esquerda do gráfico, e aí começa a fazer suas quebras de estruturas nos 15 minutos. Quando a gente refina para 1 minuto ou para 5 minutos, também está quebrando estruturas do 15, que por sua vez tocou num POI de 4 horas. Então nesse momento a gente está com nossos tempos gráficos alinhados, estão todos alinhados, estão todos apontando para a mesma direção. É como que fosse um canhão apontando para o mesmo alvo, para a mesma direção. Eu tenho o canhão número 1, o canhão número 2 e o canhão número 3, todos apontando para o mesmo alvo, para a mesma direção. E aqui qual é a direção? A direção aqui, no caso da minha retração, vai buscar algum POI deixado pelo impulso que quebrou esse cara, tá? Então o impulso, eles deixam zonas aqui que após essas quebras de estruturas nos 15 e no 1 minuto, eles voltam para retestar uma zona deixada aqui. Então vai existir uma zona de demanda criada aqui. A gente pega nossa ferramenta de Premium Discount, tá? A nossa estrutura será essa aqui agora, ou seja, daqui, começo do impulso, que é o final da minha retração, para o final do meu impulso. Após isso vai haver a minha retração para tocar em uma zona de demanda deixada aqui. E eles vão fazer o que? Vão fazer simplesmente outro impulso. Tá? E aí a gente conhece essa estrutura formada aqui. Então
o interessante é que se você fosse vender aqui, por exemplo, se você tivesse no 1 minuto, nos 5 minutos, exatamente nesse ponto aqui, você visse por algum acaso um candle de venda, você iria achar que o mercado iria descer mais. Mas se você fosse olhar o macro da floresta, se você fosse olhar os 15 minutos ou 4 horas, ele está apenas tocando numa zona de 4 horas. Então se você fosse colocar uma venda aqui, com um alvo lá embaixo, por exemplo, você tomar stop. Por quê? Porque ele foi só para captar ordens, tocar em zonas, mitigar zonas de order block aqui nessa região. Iria fazer o choke, quebra de estrutura e seguir o fluxo. A importância da gente olhar o nosso tempo gráfico é essa. E aqui tá vendo a minha retração desta pernada agora. Essa pernada aqui pra gente não é interessante mais. É interessante entre aspas, né? Porque aqui a gente tem zonas descobertas que o preço pode tocar aqui. Mas a gente trabalha agora com essa pernada aqui. Esse impulso aqui é a nossa próxima estrutura para trabalhar. Porque a gente espera uma retração, coloca a nossa região de Premium Discount, quando o preço ficar barato, né, na área de discount, toca em alguma região de demanda, reage com quebras de estrutura nos 15 no minuto também, e aí segue o fluxo, tá? Então essa retração é desta pernada, esta retração é desta pernada, atento a isso. Vamos olhar aqui no gráfico, como é que funciona. Eu tô aqui no meu gráfico do EURUSD, 4 horas, tá? Então veja que interessante, eu tenho o meu high e o meu low, beleza? Aqui tem o meu impulso, que quebrou essas estruturas aqui. Após isso, ele começa a fazer, quebrando estruturas aqui dentro, eu tô no gráfico de 4 horas, tá? Quebrando estruturas aqui dentro, fazendo a minha retração desta pernada. Ele toca em alguma região aqui, interessante, que foi esse order block aqui, tá? Tocou nessa minha região de order block, e aí começa a fazer o seu movimento para baixo. As pessoas que operam Smart Money, que já são ligadas nos conceitos, a gente poderia pensar que daqui ele iria fazer um novo impulso quebrando esse cara. Beleza, não tá errado. Só que veja o que aconteceu. A gente tem que ver também a questão economia macro, né? Esse ponto aqui é um ponto histórico, né? Esse fundo aqui é um fundo histórico, há 20 anos que não chegava nesse ponto histórico aqui, desse par de moeda. Então veja, quando eles estão próximos a romper realmente esse cara aqui, eles começam a fazer o que? Eles começam a ficar lateral, o preço começa a ficar lateral. Isso é o que? Isso aqui é força, é equilíbrio. Força de vendedores jogando o preço para baixo e força de compradores jogando o preço para cima. Tá? Então só por aqui a gente já poderia enxergar, pô, tá tendo uma força imensa aqui. Uns estão jogando o preço para baixo e outros estão jogando o preço para cima. É uma briga de cabo de guerra. É uma briga de cachorro grande aqui. A gente não se mete. A gente espera uma reação, porque o preço está consolidado. Tá bom? Então quando ele toca na minha zona de POI, deixada com essa minha retração, esse imbalance aqui, esse desequilíbrio no preço, após isso aqui nos 15 minutos, no minuto, existe quebras de estrutura. A gente vê claramente aqui que quebrou uma estrutura, quebrou outra estrutura. Então só essas duas quebras de estrutura no 4 horas já está me dando indício suficiente que daqui o mercado possivelmente não vai mais cair. A probabilidade, né, é bem alta que ele não vai mais cair, mas ele poderia sim fazer assim. Acontece muito, mas a gente trabalha com probabilidade, tá bom? Então no momento quando ele começa a quebrar essas estruturas no 4 horas, olha, aqui dentro nos 15 minutos e nos 5 minutos também estão com quebras de estruturas. E aí começa a jogar o mercado para cima e o alvo é o que? O alvo é a minha liquidez externa, é o meu último à esquerda, né? Meu antigo swing high, o meu swing point, um swing low se o mercado tivesse de baixa. E ele toca nesse meu imbalance. Ele toca nesse meu imbalance aqui, que foi uma notícia do IPC, dia 13 de setembro, e ele tocou, ó, dia 26 de outubro. Mais de um mês e uma semana, um mês e alguns dias que ele toca aqui. Então ele toca e aqui existe a retração. Por quê? Porque agora aqui é o meu impulso e aqui é a minha retração deste meu impulso, tá? Essa retração aqui, deixa eu apagar aqui. Essa minha retração aqui, ó. Essa minha retração aqui, certo? É a retração deste movimento. E aqui faz todo o meu choke, quebra de estruturas, captura de liquidez, criações de inducement.
para quebrar esse alvo, tá? Então aqui é meu novo impulso, aqui é o meu novo impulso, e aqui foi a minha retração deste movimento, tá bom? Então quando a gente vem refinando para os 15 minutos, por exemplo, nesse ponto aqui onde a gente se encontra, a gente tem que observar, eu tô nos 15 minutos agora, a gente tem que observar o que está acontecendo aqui, tá? Então eu tenho um choke, tá? Eu tenho um fundo que fez um topo, beleza. Após isso, o meu próximo topo foi aqui, ó. Meu próximo topo foi aqui, mas aqui foi um stop hunt, aqui foi um sweep, só para captar liquidez aqui acima, tá? Ele começa a ficar lateral, criando ordens acima e abaixo, e após isso o que acontece? Ele dá um supapo para cima, captura a liquidez das pessoas pensando que o mercado daqui ele ia subir, pega alguns traders ansiosos que não esperaram quebras de estrutura nem confirmações, e após isso joga o preço para baixo. Nesse movimento que ele joga para baixo, ele quebra o meu último swing low importante nos 15 minutos, tá, pessoal? Que quebrou, que fez todo esse movimento. E após isso, quando ele faz esse movimento, ele deixa zonas. Lembra quando eu falei que quando ele faz esses movimentos, eles deixam pegadas nos movimentos, que eles voltam para captar as ordens e seguir o fluxo? Então foi exatamente aqui. Nos 15 minutos ele quebra essa estrutura, volta para captar, volta para mitigar essas zonas de order blocks deixada com o movimento que quebra a estrutura. Então eu tenho aqui os 15 minutos, tranquilo, beleza. O que é que eu posso fazer aqui? Posso verificar meus 5 minutos para saber o que está acontecendo nos meus 5 minutos. Então eu já estou nos meus 5 minutos, tá? O mercado, eu estou vendo que o mercado nos 15 minutos já foi quebrado, beleza? Quebrou, voltou na minha zona de 15 minutos aqui. Eu agora estou nos 5 minutos e os meus 5 minutos quebrou uma estrutura dos 15 minutos. Então o que eu espero aqui? Eu espero que o mercado ele volte em alguma região com um movimento que quebra outra estrutura, faça algum tipo de choke, quebras de estrutura, para verificar a possibilidade de entrada. Veja, eu já tenho o meu topo e meu fundo, certo? Então eu poderia colocar minha ferramenta de Premium Discount aqui. Estou acima do meu 50%, ele volta na minha área que já fica a minha área de Premium, ou seja, o preço já está começando a ficar caro conforme essa estrutura. Toque em alguma região criada com o movimento que quebrou esse cara aqui, tá? Eu estou nos 5 minutos agora e ele quebra novamente outra estrutura, que é essa daqui. Então, a quebra dessa estrutura, esse movimento, eles me deixam também zonas. Por quê? Porque eles possivelmente eles vão voltar, tocar nessa região e ir embora. Eu já tenho a quebra da estrutura no 1 minuto, quebra da estrutura nos 5 minutos e quebra da estrutura nos 15 minutos. Eu estou começando a deixar o meu preço alinhado. Estou começando a deixar o meu order flow alinhado, o meu fluxo de ordem apontando para a mesma direção. E qual é a direção aqui? Simplesmente bearish. Tá? Então a importância da gente trabalhar com esses múltiplos time frames é essa. A gente verifica uma quebra de estrutura dos 15 minutos, 5 minutos quebrou estruturas do 15, 1 minuto quebrou a estrutura do 5. Então cada um vai quebrando a estrutura do seu cara anterior. Então todos estão na mesma direção. Vamos aqui, colocar no minuto. É muito ruído, sabe? É muito ruído. Mas quando você tem tudo alinhado, tudo marcado no gráfico, você sabe que essa região é 15 minutos, você sabe que essa região é de 5 minutos, você sabe que essa região é de 1 minuto. Então veja que interessante, no movimento de 1 minuto, ele quebra também estruturas aqui, ó. Olha a minha estrutura sendo quebrada, olha o meu choke no 1 minuto também, eu tô no gráfico do minuto. Então ele quebra e começa a querer voltar em alguma zona deixada aqui acima. Mas antes disso eles criam liquidez, topos iguais. Inducement, eles induzem as pessoas a colocarem ordens achando que a partir daqui o mercado vai para baixo, mas ele ainda volta para testar alguma zona, e ele voltou para testar na zona do minuto. A importância da gente colocar o stop loss sempre um pouquinho acima do nosso order block é essa. Veja, ele tocou no meu order block, porém ele ainda foi um pouquinho, ele deu uma casquinha a mais ainda para tirar o stop loss de algumas pessoas. Então a gente coloca um pouco o stop loss aqui, sempre um pouquinho acima do nosso order block, da nossa zona de demanda de supply, para evitar esse tipo de armadilha. Muitas vezes o preço nem chega a furar a nossa zona, mas é sempre bom a gente
ficar ligado que existe muito isso, tá? Então o meu 1 minuto tocou na minha zona de 1 minuto, tá? O meu movimento de 5 minutos quebrou uma zona de 15 minutos. Então eu tô começando a achar que o preço está começando a ficar alinhado. O meu order flow está começando a ficar alinhado. E veja que interessante. O meu 1 minuto tocou na minha região de 1 minuto. Beleza. Mas se a gente for colocar nos 15 minutos, olha que interessante aqui, ó. Como o preço eles andam junto. Isso aqui é 15 minutos, tá, pessoal? Os meus 15 minutos tocam numa zona de 15 minutos. Então são zonas que trabalham juntas, são zonas que andam juntas. 15 minutos toca na zona de 15 minutos, 1 minuto toca na zona de 1 minuto, que por sua vez toca na zona de 4 horas, quebra a mesma estrutura. Eu tenho 15 minutos aqui, quebrando uma estrutura do próprio 15 minutos, que é essa daqui. Então quando eu venho para os 5 minutos, eu tenho meus 5 minutos quebrando zonas, que é exatamente aqui, dos meus 15 minutos, certo? Aqui. E quando eu venho para 1 minuto, quando o meu minuto quebrar essa zona de 5 minutos que eu acabei de mostrar, eu poderia fazer a possibilidade de uma entrada. Eu já vi que tocou aqui, ó. Meus 15 minutos aqui também está tocado. Meus 15 minutos, esse ponto aqui tocou uma região de 15 e tocou na região de 1 minuto. Ó, 1 minuto, tocou aqui. Se eu for para os 15 minutos, olha como ele está lá. Também tocou na região de 1 minuto, esse pavio. Tá? Isso aqui também é um pavio, isso aqui é importante. A gente pode marcar zonas como pavio. Exatamente por conta disso. Veja, eu estou nos 15 minutos e ele tocou no pavio. Mas por que ele tocou no pavio? Quando você vai para 1 minuto, você entende por que ele tocou no pavio. Olha, porque tinha um order block aqui dentro. Isso aqui era um pavio nos 15 minutos, mas no minuto ele é um order block. Então ele toca. Quando o meu 1 minuto quebrar essa minha estrutura de 5 minutos, eu poderia fazer uma entrada. Claro, verificando as confluências, horário, sessões, kill zones. Mas aqui já estou com muitas confluências nas minhas mãos. Então vamos lá. Quando eu estou começando a ver, olha, ele começa a ficar, opa, quebrou. Pronto. Daqui eu poderia verificar uma possibilidade para fazer uma entrada. Porque ele quebra a minha estrutura. Quebrou a minha estrutura. Daqui ele vai embora. Por quê? Por que ele vai embora daqui? Se eu colocar nos 5 minutos. Já estou com todos os meus tempos gráficos alinhados. 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto que tocou aqui agora. Tocou na minha zona de 4 horas. Isso daqui é alinhamento de order flow. Ele vai buscar petróleo lá embaixo. Quantos pontos daria aqui? 100 pontos, 120. E aí você poderia colocar seus takes em swing lows anteriores. Swing lows importantes. Imbalance. Swing low importante, swing low importante, swing low importante. Tá? Então o alinhamento de fluxo de ordens se dá quando a gente alinha todos os tempos gráficos, um quebrando o outro. Vamos ver como foi o que aconteceu aqui. Aqui eu estou no 4 horas, tá? O mercado vai embora. Toca e faz outro swing low, que toca no rejection block. Isso aqui é um order block rejeitado. No meu e-book eu falo sobre os tipos de order block. Mas adiantando a vocês aqui, um rejection block nada mais é do que um order block com corpo pequeno e pavio grande. A gente marca 50% dessa zona. Ele toca nos 50% da zona e vai embora. Tá? Então, veja a estrutura que o mercado formou no GBP USD. Desculpa, no Euro USD, porque eu opero GBP USD. No Euro USD. Fundo, topo, fundo, topo, fundo. Eita, e aí? Será que vai fazer um novo topo lá? Eu não sei. Bem provável, né? Mas antes a gente sabe que ele vai fazer manipulações, inducement, quebra de estrutura para chegar lá. Ou pode chegar em alguma região deixada com essa retração e fazer esse movimento, tá? Mas eu estou mostrando a vocês a questão do alinhamento de fluxo de ordem, quando a gente coloca todos os nossos tempos gráficos alinhados na mesma direção. E é exatamente, aliás, nesses pontos aqui, ó, que a gente alinha nosso tempo gráfico. Alinhou para cá, todos os tempos gráficos apontando para baixo, ótimo. Estamos numa retração,
Coloque seu alvo dentro da estrutura. Alinhou aqui todos os tempos gráficos apontando para cima? Joia. Qual é o seu alvo? Liquidez externa. Zonas interessantes à esquerda. Por quê? Porque eles vão quebrar esse cara aqui para fazer esse movimento. Tá bom? Espero que tenha ficado claro essa questão de alinhamento de order flow. Não é simples, né? Mas você treinando no dia a dia, vocês vão enxergar a questão de quebras de estrutura, tá? 1 minuto quebrando a estrutura de 5 minutos, 5 minutos quebrando a estrutura de 15 minutos, 15 minutos tocando em zonas de importância de 4 horas. E é aí que a gente pega alvos longos e evita stop loss. Beleza, pessoal? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, me segue no Instagram, Telegram, eu também tenho um grupo no Telegram. Se inscreve no canal, comenta algo aí, dá o like, dá o joinha, manda pro teu amigo aí que cansou de perder dinheiro e quer aprender Smart Money. Um abraço e fiquem na paz.